No Evangelho do Apóstolo João, capítulo de número 15, a videira verdadeira. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Podeis tomar assento. Jesus, ele declara: eu sou a videira, o meu pai o lavrador, e vós a vara. Ele diz que é necessário limpeza e separação para dar fruto. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Duas coisas são necessárias: limpeza e a separação. E ele diz: só estaremos limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós somos limpos pela palavra. Quando recebemos a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, obedecemos e por ela nós somos limpos. Versículo de 4 diz assim: estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Só ligados em Jesus, a videira. Não há um caminho sem Jesus. Não podemos, nenhuma doutrina que tira Jesus do nosso caminho ou da nossa vida. E no versículo 5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podeis fazer. Não podemos pensar que há um evangelho sem Jesus. Não podemos pensar que podemos servir a Deus sem Jesus. Sem Jesus nada podemos fazer. Ah, mas eu sou muito bom, eu faço esmolas, eu dou esmola, eu visito, eu faço tantas coisas. Sem Jesus, nada do que faz tem validade. Sem Jesus, não há como chegar ao Pai, não há como dar fruto. E ele diz: sem mim, vocês não podem dar fruto. Sem mim, se não der fruto, é cortado, é tirado fora e lançado no fogo. Então Jesus está nos ensinando como ser frutífero, como dar frutos, como dar o bom fruto, como dar resultados. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo de número 12. Jeremias vai falar algo sobre fruto também. A prosperidade do ímpio. E ele diz assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os
e eles se enraizaram, crescem, dão também fruto, chegando estás a sua boca, porém longe das suas entranhas. Jeremias fala sobre um outro tipo de fruto do ímpio. Porque prospera o caminho dos ímpios e eles vivem em paz. O que é o ímpio? O ímpio é o incrédulo, aquele que não tem fé, aquele que não confessa a sua fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Age aleivosamente, traiçoeiro, que engana, é falso. E Jeremias estava indagando a Deus: por que tu o plantaste? Porque eles se enraizaram, e eles crescem, dão também fruto. O que ficava indignado Jeremias é que eles também davam fruto. Plantaste-os, e eles se enraizaram, crescem, dão também fruto. E eles ficam indignados, como que alguém que não tem fé em ti, como alguém que age com traição, como alguém que engana, ele também dá fruto. Porém ele diz, chega à boca, porém longe das suas entranhas. Chega à boca, o fruto chega à boca, porém não atinge as suas entranhas, não atinge o seu coração, não entra no seu peito. E ele diz, no versículo de número 6, ele diz assim: porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo, eles mesmos clamam após ti em altas vozes, não te fie neles, ainda que te digam coisas boas. Não confie neles, ainda que digam coisas boas. Jesus está nos ensinando que só há um caminho: dar frutos, estarmos ligados nele, estarmos ligados ao Pai, para que possamos dar bons frutos. A vara seca, ela é cortada e lançada no fogo. E Jeremias, ele está indignado e ele chama Deus para uma conversa. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falareis contigo dos teus juízos. Olha, eu observo que há frutos, pessoas que estão dando frutos, e tu plantaste, eles se enraizaram, crescem e também dão frutos. Também dão frutos. Mas porém, não confie neles, não se fie neles, ainda que digam coisas boas. Ainda que digam coisas boas. Hoje nós estamos verificando muito fruto, resultado de esforço e sabedoria humana. O que nós temos acompanhado hoje é muito esforço humano e sabedoria humana. O homem sem espírito, o homem sem o Espírito Santo, com estratégias humanas. Tudo que nós ouvimos hoje é, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, lá estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas são esforços humanos, sem o Espírito Santo de Deus. Estratégia de sabedoria humana. O homem sem Espírito Santo, com estratégias humanas. Abre tua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 18, para que nós possamos saber o que vai estar acontecendo em nossos dias. Diz assim, capítulo 13, versículo 18: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Qual é o número de um homem? 6. Este é o número do homem. O homem é conhecido pelo número 6. Porém, o número da besta é 666. Homem, corpo, alma e espírito. É a trindade do homem: corpo, alma e espírito. Nós não podemos tentar adorar a Deus com o espírito de homem.
corpo, alma e espírito. Então, a ciência híbrida são aqueles que utilizam tanto conhecimento científico quanto o humano, produzem fruto sem semente. O que nós estamos observando hoje no fruto natural? Fruto sem semente. Lembramos-nos quando comíamos uma fruta e achávamos aquela fruta saborosa, o que era normal se fazer? Vou guardar a semente, vou plantar. Hoje você, ao comer uma fruta, saborear uma fruta, você procura semente, não há semente. Só o fruto. Assim, nós estamos vivendo a ganância e a vaidade. Frutas bonitas, porém, sem sabor ou sem futuro. Nós estamos vivendo um evangelho que não pode perder o sabor. Nós temos que continuar no evangelho que não pode perder o sabor do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos misturar o espiritual com o natural. Nós pensamos, bom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para encher a igreja, vamos fazer isso, fazer aquilo para atrair pessoas. A palavra do Senhor diz, e o Espírito Santo acrescenta aqueles que hão de ser salvos. Nós temos que pensar o seguinte, o porquê ajuntar pessoas se o Espírito não estiver trabalhando para a salvação? Nós temos que trabalhar. O Evangelho não pode perder o sabor do bom fruto. Em Atos dos Apóstolos, quando se começava a igreja, nos primórdios da igreja, os apóstolos, eles tinham um ingrediente para o crescimento da obra. E qual era o ingrediente para o crescimento da obra? Qual era o adubo para que desse fruto, para que produzisse? Atos capítulo 2, versículo de número 46, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, oração, comunhão e doutrina. Oração, comunhão e doutrina. Esse era o adubo para a igreja crescer. E a igreja crescia. Jesus diz assim, vós sois o sal da terra. Porém, se o sal perder o sabor, para nada serve. Se a igreja se parecer com o mundo, a igreja de nada serve. Nós temos que ser a igreja que o mundo olha para nós e vê sabor. Nós temos que ser a igreja que o mundo olha para nós e pede oração. Nós temos que ser a igreja que o mundo olha para nós e busca saídas para os seus problemas. A igreja, ela deve continuar buscando o sabor. Esses dias estava lendo sobre tâmara. A tâmara era uma planta que demorava 100 anos para dar o fruto. Hoje, com 5 anos, ela dá fruto. Será que Deus estava errado em ser em 100 anos? Será que Deus não sabia que poderia dar tâmara com 5 anos? Por que Deus produziu a tâmara e ela demorava 100 anos? Mas a sabedoria do homem agora leva ela com 5 anos. Com 5 anos ela produz, mas não há semente, e uma semente não germina outra árvore. O que está acontecendo com a igreja hoje? A igreja hoje, a ovelha não está gerando ovelhas. Nós ouvimos a palavra, a gente chega à igreja porque eu estou com um problema. Por que você veio à igreja? Eu estou com um problema. Eu preciso resolver um problema. Eu preciso resolver um problema de casamento. Eu preciso resolver um problema financeiro. Eu venho para a igreja para resolver um problema. E não é gerado ovelhas. Nós não somos mais ovelhas de Cristo. Nós não geramos mais ovelhas. Quando eu resolvo o meu problema, eu me dou por satisfeito. Aí eu esfrio novamente e não venho mais à igreja. Eu não venho louvar a Deus porque eu não tenho problema. Eu só venho à igreja quando eu tenho
problemas. Eu não venho à igreja para louvar a Deus. Eu troco tudo pela igreja. Eu troco tudo pela palavra. A palavra não é primordial na minha vida. Então Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra. Mas nós queremos o quê? Um culto emocional, nós queremos um culto que resolva o meu problema financeiro, nós queremos um culto que resolva o meu problema familiar. Tudo isso se resolve quando eu começo a andar com Jesus. Quando eu começo a fazer parte de Jesus. Vós estáis em mim e eu no Pai. Quando nós somos um só, os problemas vão sendo resolvidos, vão caindo por terra. Mas nós estamos procurando o quê? Frutos híbridos. Algo rápido. Algo que se resolva. Algo que alegre o nosso coração momentaneamente. Algo que se misture com o mundo. Como se cresce a igreja hoje? Misturando a igreja com o mundo. Se nós não pintarmos de uma cor, se nós não fizermos isso, se nós não fizermos aquilo, a igreja não cresce. Mas chama a igreja para a oração. Quantos vêm? 2 ou 3. Nós não estamos dispostos a pagar um preço de oração. Não estamos dispostos a colocar joelho no chão e clamar a Deus por misericórdia. Nós sabemos que o nosso país está indo de mal a pior. E não estou falando de política. Estou falando de sistema demoníaco que vai tomando conta do mundo. E nós não temos mais o poder da oração. Quando se ora, Deus troca governo, Deus muda governo, mas nós não temos mais essa fé de orar para mudar. Em Atos dos Apóstolos, oração, comunhão e ensinamento. A igreja crescia. Se o sal perde o sabor, de nada serve. De nada serve. Quando nós vimos alguém desafiar a igreja, esses dias vi um satanista dizendo: nós vamos fechar igrejas. Vocês podem esperar, porque nós vamos fechar vossas igrejas. E os crentes tremem. Olha, estão fazendo macumba contra a igreja. Vão fazer feitiçaria contra a igreja. Eu sou de um tempo que se entrasse endemoniado na igreja, caía. Com o poder que havia dentro da igreja. Poder de oração. É isso que tem que voltar. Nós estamos nos tornando frutos híbridos, sem sementes, gerados para algo rápido, gerados para não ter sabor, para ter tamanho apenas. Há frutos híbridos que são muito bonitos, grandes. Você compra um pêssego, você vai com aquela vontade de comer aquele pêssego com... A tua mente tem o sabor do pêssego, e quando você morde aquele pêssego diz: não tem sabor, é uma massa. Isso é o que nós estamos nos tornando, uma massa de manobra. Uma massa de manobra. E nós temos que então buscar. A igreja não deve gerar fruto híbrido, carnal com o espiritual. Duas espécies distintas. O que é híbrido? É a ligação de duas espécies distintas. Nós estamos ligando o carnal com o espiritual. Veja, a primeira vez que a Bíblia fala de híbrido, fala em Daniel. Abre tua Bíblia no profeta Daniel, capítulo de número 2. Vai falar de duas ligações híbridas, diferentes. Daniel, ele dando uma profecia, e ele fala sobre um reino que se tornou híbrido. Ele vai decifrar um sonho, e ele fala de algo que se tornou híbrido. Daniel capítulo 2, versículo 36 em diante, diz assim: este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves dos céus, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti levantará
outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, a qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que visse dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo, e com os dedos dos pés eram em partes de ferro e em partes de barro. Assim por parte o reino será forte, e por outro será frágil. Quanto o viste de ferro, misturado com barro do lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. É a primeira palavra híbrida que tem na Bíblia, é isso. É barro com ferro. É a mistura de dois gêneros. Nós estamos misturando a igreja com o mundo. É por isso que estamos entrando em fracassos. É por isso que a igreja está fria. É por isso que nós não conseguimos orar. Porque nós estamos pensando que estratégias humanas vão crescer a igreja. O que cresce a igreja? Oração, comunhão e doutrina. O que cresce a igreja? Oração, comunhão e doutrina. Vós estáis limpo pela minha palavra. Então a igreja, ela não pode ir pelo caminho mundano. Ela não pode ir pelo caminho que nós estamos caminhando. Que nós pensamos, para crescer a igreja vamos pintar de preto. Para crescer a igreja vamos fazer um teatro. Para fazer a igreja vamos trazer uma grande banda. Para crescer a igreja vamos trazer um pastor que conta piadas. Enche a igreja. Mas enche do quê? É isso que nós temos que começar a buscar para a nossa vida. Que fruto nós estamos gerando? Será que quando eu saio daqui, que eu ouvi a palavra de Deus, eu apanho a palavra de Deus e levo para alguém? Eu consigo passar a palavra de Deus para outra pessoa? Ou eu só venho para resolver os meus problemas? Ou eu venho para louvar a Deus? São as perguntas que nós temos que nos começar a fazer. O que nós estamos misturando com o espiritual? O que nós estamos trazendo para o nosso espiritual? Que tipo de fruto nós estamos gerando? Que fruto nós somos? Jeremias, ele ficou indignado, ele estava indignado e vai perguntar a Deus, mas por que tu plantaste se eles se enraizaram, crescem, dão também fruto? Chegado está na sua boca, porém longe do seu coração. São frutos que você coloca na boca, saboreia, mas está longe do coração. Não atinge o coração. O nosso culto, será que está chegando ao coração de Deus? O nosso louvor está chegando ao coração de Deus? Será que quando nós paramos, hoje eu vou louvar a Deus? Ou eu estou preocupado com o meu celular, quem me ligou, o que está acontecendo no mundo? Ou eu paro para entregar o meu culto a Deus? É uma reflexão que nós temos que começar a fazer. É uma reflexão que a igreja que está se preparando, nós cantamos, minha vasilha está cheia de óleo. Será que realmente está? Ou nós estamos apenas repetindo uma canção? Será que realmente nós estamos preparados para o momento que Jesus vier e bater a porta? Eis que estou à porta e bato, me deixe entrar. Será que Ele pode entrar realmente em nossa casa? Será que Jesus ele pode entrar realmente em nosso coração? Será que podemos abrir o nosso coração para que Ele possa entrar? Gálatas capítulo 5. Diz assim, exortação a viver segundo o Espírito, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne,
Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A pergunta é: nós queremos herdar o reino de Deus? Se nós queremos herdar o reino de Deus, temos que nos afastar dessas coisas. Temos que nos distanciar destas coisas. A exortação, o ensinamento para viver segundo o Espírito. Porque se estas coisas nos afastam do Espírito de Deus, elas estão fazendo parte do nosso dia a dia. E nós não negamos, e nós buscamos, e nós queremos, e nós começamos a viver. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e suas concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esse é o fruto do Espírito. É isso que nós temos que buscar. A palavra diz, olha, não dá para conviver a carne com o Espírito. A igreja não pode produzir esse fruto híbrido. Ou nós somos espirituais, ou nós somos carnais. Ou nós vivemos pelo Espírito, ou vivemos pela carne. Tem coisas que dão resultados rápido. A ciência humana, a sabedoria humana, leva a buscar resultados rápidos. Mas o que cresce a igreja é oração, é comunhão e doutrina. O que cresce a igreja não é movimentos. O que cresce a igreja, o que muda a história da família, não é passeios, não é dinheiro. O que muda a história da família é oração. Faça uma análise. Quanto tempo que você não reúne a sua família na mesa e ora? Coisas que nós tiramos do nosso cotidiano. Não se ora mais pela manhã, não se ora mais no café, não se ora mais no almoço, não se ora na janta. Nós estamos almoçando, assistindo televisão. Nós estamos tomando café, assistindo televisão. Nós não paramos para agradecer a Deus. Nós estamos criando frutos híbridos, rápidos. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de conquista, eu preciso de honra, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas esquecemos que a oração nos leva a Deus. O que muda a família é a oração. O que muda a família não é dinheiro. Se eu tiver um carro, se eu tiver uma casa. Hoje as pessoas que alcançaram um estágio estão se perguntando, ou estão dizendo, eu era mais feliz quando eu não tinha. Qual a lembrança que você tem de felicidade? Quando você vivia na casa dos seus pais, mais humildemente, e você dizia, eu era feliz. Eu era feliz e não sabia. Porque nos nossos dias, nós estamos criando frutos híbridos, rápidos, não geram nada. Nós não geramos em nosso filho nada do que nós somos.
ou do que nós aprendemos. Nós não estamos conseguindo gerar em nossos filhos a fé em Jesus. Nós levamos nosso filho em qualquer lugar, no shopping, no cinema, no teatro, qualquer lugar o nosso filho pode ir e ele é bem-vindo. O único lugar que nós não levamos o nosso filho para ele não ser incomodado é na igreja. Ah, meu filho não aguenta igreja. Teu filho daqui 10 anos, ele não vai conhecer Jesus. Nós estamos criando frutos híbridos, exatamente carne e espírito, só que não funciona. Ferro e lodo cai. Essa era a palavra de Daniel para um reino. Olha, tu é grande, tu és poderoso, toda a terra está nas tuas mãos, todos os homens se dobram para você. Essa era a igreja de Cristo. A igreja não tinha muitas pessoas, homens incultos em cima do altar, não tinha muita sabedoria, mas havia um poder quando orava, havia um poder quando pregava. As pessoas vinham de lenço na igreja porque ia chorar. Não tinha como você vir à igreja e não chorar, de arrependido, porque a palavra falava contra pecado, mudança de vida, transformação de vida, deixa o pecado. E as pessoas vinham para a frente chorando, arrependidos. Hoje nós estamos vindo à igreja não para o arrependimento. Estamos esperando um grande avivamento. O maior engano da igreja é quando você escuta, olha, vai ter um grande avivamento. Eu dou risada quando se fala assim, vamos fazer uma grande vigília. Aí você vai olhar qual é o programa da vigília. 30 cantores, um pregador. E mesmo assim, alguém que vai fazer um show e oração nenhuma. O que é vigília? É orar. Orai e vigiai. Quer fazer um show? Faça um show. Não diga que é vigília. Mas nós estamos no engano. Frutos híbridos. E vamos comendo esses frutos como se estivéssemos caminhando corretamente. Como se estivéssemos certo. Então Daniel diz, olha, não tem como o teu reino se manter em pé, porque é ferro e lodo. Não tem como a igreja se manter em pé, se é carne tentando misturar com o espiritual. Não fica em pé. Ou nós nos voltamos para Cristo, ou nós nos voltamos para o arrependimento, ou nós voltamos para a oração, ou nós voltamos para que possamos dar frutos. Só podemos dar frutos de uma maneira. Não podemos dar fruto de outra maneira. Não podemos dar frutos sem Jesus. Sem Jesus não há frutos. Sem Jesus não há limpeza. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto é tirada e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. A igreja, se não estiver em Jesus, não dá fruto. A igreja tem que estar em Jesus, voltar para Jesus, buscar Jesus. Nós estamos vendo o mundo cada dia tirar Jesus da nossa vida. Ainda ontem, uma notícia. O menino, ele se formou na faculdade. E ele vai falar, eu agradeço ao nosso Senhor pelas minhas conquistas. Foi-lhe tirado o diploma. Não pode falar em Jesus. Não pode falar em Deus. A igreja está brincando, achando que vai poder falar de Jesus. Ou nós vamos nos posicionar em oração, ou nós vamos nos posicionar ao lado de Jesus, ou o fruto híbrido, ele vai tomando conta da igreja, e nós não daremos mais fruto, e não reproduziremos mais. Os nossos filhos não terão a nossa fé. Porque nós não estamos ensinando.
Não estamos passando para eles. E o mundo vai tirando Jesus. Como que um jovem que se forma numa faculdade e ele tem ali o momento de falar ao público e ele diz: eu agradeço primeiramente a Deus que me deu a sabedoria para adquirir esse diploma. Depois aos meus pais, isso é de praxe. Mas a faculdade, por ele ter usado o nome de Deus e o nome de Jesus, tirou o diploma dele, perdeu o diploma. E uma rede brasileira disse: Jesus, ele dá muitas coisas, só não dá diploma. Zombando do Deus ou do Jesus que você serve. Mas garanto que essa televisão, ela tem momento especial na tua casa. Ela entra na tua casa e ela fica o dia inteiro. Você entra no comércio, está ligado nessa TV o dia inteiro. Comércios evangélicos. O dia inteiro só está ligado essa TV, que zomba de Jesus, que zomba da sua fé, que zomba se você agradecer a Deus. Ela disse: Jesus dá muitas coisas, só não dá diploma, porque o diploma foi tirado. Não fale o nome de Jesus. Nós estamos dormindo enquanto o inimigo está plantando seus frutos. Mas nós temos que buscar. Daniel, ele fala ao grande rei: olha, você foi poderoso, você é grande, tua cabeça é de ouro. A igreja vai caminhando pelo mesmo processo. Se nós vamos misturando o espiritual com o carnal, nós não vamos manter de pé. Nós vamos cair. Porque não há ligação. Não se liga ferro com lodo. E não se liga carne com espírito. Um dos dois irá vencer. Como nós temos uma tendência à carne, a carne vence. Nós temos que sacrificar o que a palavra diz. Se você, aqueles que estão em Cristo, como essas coisas não há lei, e os que são de Cristo, crucificaram a carne. Você só pode estar em Cristo se crucificar a carne. Ah, mas a minha carne tem esse desejo. Crucifica a tua carne para chegar ao Senhor Jesus. Mas há uma promessa do Senhor. Aqueles que são plantados, por isso nós temos que continuar a plantação, por isso nós temos que continuar a buscar ao Senhor, por isso nós temos que trazer para a nossa casa, para a nossa família. Salmos de número 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são teus pensamentos, o homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos, todos os que praticam iniquidade. Porém tu exaltarás o meu poder como do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão desejo acerca dos malfeitores que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Os que estão plantados no templo do Senhor,
Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus e darão frutos. Ainda velhos darão frutos, serão viçosos, serão fortes. É isso que nós temos que buscar, estarmos ligados em Jesus. Não importa para onde o mundo está caminhando, não importa quais são os frutos que o mundo está dando, mas nós temos que buscar darmos o fruto do Espírito Santo de Deus. Lutar contra a nossa carne, contra o nosso desejo, é uma guerra espiritual. Se nós cedermos à carne, não vai dar liga, não vai dar fruto. Não pense que cedendo à carne, você dará fruto. Os seus frutos não terão sementes. A igreja, ela precisa buscar ligar em Jesus. Só nele podemos dar bons frutos. Só nele nós somos limpos pela palavra. Então há uma promessa: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Temos que estar firme em Deus. O mundo está caminhando para a injustiça. O mundo está caminhando para tentar nos sufocar. Mas temos que estar em Jesus. Jesus é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Não temas nada. Não temas ninguém. Não se deixe levar por aquilo que estão falando ou por aquilo que estão se levantando. Não pare de anunciar que Jesus é o Salvador. Não pare de anunciar que Jesus é o caminho. Não pare de anunciar que Jesus é quem transforma famílias. Não pare de anunciar que Jesus é quem nos conduz à salvação. Seja vigoroso, seja forte. Ainda na velhice darão frutos, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e não há injustiça. No Senhor não há injustiça. E voltar ao ensinamento dos apóstolos. Qual é o ensinamento dos apóstolos? Oração, comunhão e doutrina. Como é que se cresce a igreja? Oração. Como é que a família vence? Oração. Orar. Buscar em Deus. Confiar em Deus. Comunhão. Se não há unidade na família, não há crescimento. Eu sempre digo, não se arrebenta uma família de fora para dentro, mas se arrebenta de dentro para fora. Quando começa a haver intriga dentro da família, ela vai se arrebentar. O inimigo tem uma estratégia, ele entra para arrebentar de dentro para fora. Quando começa a contenda dentro da família, parem, orem, se perdoem. Busque o perdão de Deus, busque a harmonia dentro da família, porque a contenda arrebenta a família de dentro para fora. O que arrebenta a igreja? O inimigo de fora? Não. Dentro da igreja. O inimigo, ele se apercebeu que ele só consegue enfraquecer a igreja infiltrando os seus agentes dentro da igreja. Colocando os seus agentes em cima do altar, com prostituição, com mentira, com lascívias, com tantas contendas, e ele vai arrebentando a igreja, porque nós não aprendemos os frutos da carne. Os frutos da carne são contenda, lascívia, adultério, mentira, glutonaria, bebedice. Quando você vê essas coisas, diga, eu vou lutar contra isso. Comece a lutar contra isso. Agora você luta sozinho? Não. A força do homem, corpo, alma e espírito,
é o anticristo. É o 666. A palavra, ela vem nos ensinando. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque o número de um homem é o seu número. E o seu número é 666. Quem é o anticristo? O próprio homem. Quando você crê que corpo, alma e espírito do homem pode resolver as coisas. Quando você diz, eu mesmo posso fazer. Eu não preciso da palavra, eu não preciso da igreja, eu não preciso de Deus. Eu mesmo posso resolver. Você se torna o anticristo. Não é uma pessoa, é um sistema humano. Nós estamos procurando quem é o anticristo. O anticristo é o homem. O homem. Quando eu não dou frutos espirituais, eu sou o anticristo. Quando eu não estou ligado em Jesus, eu me torno o antimessias. Eu não quero que ele venha. A igreja hoje, será que quer que Jesus volte realmente? Será que nós cantamos, olha, vem Jesus, Maranata, vem. Será que realmente a igreja está pedindo para que Jesus venha? Será que nós estamos nos preparando para Jesus vir? Ou nós somos a igreja fujona, que tem medo e quer fugir? A mentira disso. Nós somos o sal da terra. Nós somos a cura para o mundo. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Quantos querem a cura do Brasil? É só ouvir a palavra. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, eu sararei a sua terra. Se coloque de pé. Fale com Deus essa manhã. Não seja um fruto híbrido, misturado espírito com carne. Vai cair, vai apodrecer. Não vai dar resultado. Seja um fruto espiritual. Busca o fruto do Espírito Santo de Deus. Paz, gozo, alegria, fidelidade. Busca a oração. Busca o arrependimento, Senhor. Esse caminho que nós estamos caminhando é um caminho de destruição. Contendas, intrigas, vaidades. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, que esta palavra se cumpra em minha vida, Pai. Senhor, que eu possa estar plantado ao templo. Que eu possa ser como o cedro do Líbano, que suporta as tempestades, suporta os ventos, suporta o mau tempo e continua firme. E quanto mais vento, mais firme ele se torna, mais forte ele se torna. Senhor, eu quero ser, Pai, plantado, mesmo na velhice, continuar dando os frutos. Quantas pessoas estão dizendo hoje, mas eu já estou velho, já estou cansado. Nós temos que dar fruto ainda na velhice. Não pare de falar do nome de Jesus. Não pare de ganhar vidas. Reproduza vidas. Ganhe vidas para Jesus. Não venha à igreja só para resolver um problema. O teu problema, Jesus resolve. Jesus resolve. É andar com Jesus. Nós não vamos chegar à igreja para resolver um problema. Nós vamos nos chegar à igreja para reunir com os santos, para glorificar o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Senhor, toma a tua igreja nesta manhã, Pai. Senhor, eu quero ser um bom fruto. Senhor, eu sou a vara. Senhor, se há algo em mim que está impedindo de dar frutos, me limpe nesta manhã, me purifique nesta manhã, que a tua palavra, Pai, ela nos purifique nesta manhã, nos santifique. Senhor, que eu quero estar plantado, Senhor, junto ao templo, Senhor, para que eu possa dar muito fruto. Senhor, que eu dê resultado. Senhor, comece uma mudança na minha casa.
Senhor, que eu entenda que a minha casa, ela só se mantém em pé pela oração. Senhor, tira a glutonaria da minha casa, tira a bebedice da minha casa, tira a mentira da minha casa, tira a falsidade da minha casa, tira, Senhor, aquilo que não provém de Ti. Senhor, essas coisas estão se enraizando no meio da igreja, no meio da família, estão dando seus frutos, frutos de impiedade, frutos de falsidade. Senhor, tira, Pai. Senhor, aduba a nossa terra. Senhor, que nós sejamos uma boa terra para a Tua semente. Lança a semente da Tua palavra em nosso coração. Senhor, que eu germine e que eu possa dar muito fruto. Senhor, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.